Dia, meus alunos queridos dos 8º anos. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre adjunto adnominal e complemento nominal, ok? Então, para isso eu preparei um pouquinho aí uns slides para vocês e a gente vai conversar um pouquinho, ok? A gente sabe, nós já estudamos os elementos essenciais da oração, que são o sujeito e o predicado. Luara fechou a porta. Quem é o verbo? Fechou. Quem fechou? Luara. Luara é o sujeito dessa oração. E a ação, né? O que foi dito dela, a ação que ela praticou, que foi fechou a porta, é o predicado dessa oração. Tudo bem? Esses são elementos essenciais da oração. Vamos lá. Também vimos já os complementos verbais. Nós vimos que o verbo pode ser transitivo ou intransitivo. O que é isso? É quando o verbo precisa ou não de um complemento. Então, se o verbo ele se completa, o sentido dele se completa nele, ele é um verbo intransitivo, não precisa de complemento. Exemplo: Amália dormiu cedo. Se eu disser Amália dormiu, todo mundo entende. O verbo não precisa de complemento, portanto, ele é um verbo intransitivo. Quando o verbo precisa de complemento, é quando ele vai buscar em outra expressão, em outra palavra, algo que complete seu significado. Exemplo: Ana comprou doces. Comprou é o verbo. Comprou o quê? O que Ana comprou? Doces. Doces é a palavra, a expressão que completa o sentido do verbo comprou. Ok? Tudo bem até aí? Bom, então vamos lá. Continuando da onde a gente parou. Então, ficou claro aí para vocês os verbos transitivos e intransitivos. O verbo, quando ele é transitivo, ele tem complemento, ele pode ter dois tipos de complemento. Ele pode ter um complemento que está ligado ao verbo diretamente sem preposição, que ele é o transitivo direto. Exemplo: Ana comprou doces. Comprou o verbo. Ana, o sujeito. Ana comprou o quê? Comprou doces. Doces completa o sentido do verbo comprar. E está ligado a ele sem preposição. Olha cá. Entre o verbo e o complemento não tem nenhuma preposição fazendo a ligação. Já o verbo transitivo indireto, ele está ligado, o complemento ligado ao verbo através de uma preposição, por meio de uma preposição. Ana gostava da vida que levava. Ana, sujeito, gostava, o verbo gostava de quê? Da vida que levava. Tudo bem até aí? Essa parte toda a gente já tinha visto em sala de aula. Não tem muita novidade até aí, né? Vamos lá então? Agora olha só. A Maria de Lourdes anda numa fase engraçada. O verbo anda, no sentido de estar, né? Uma fase engraçada. Quem está numa fase engraçada? Maria de Lourdes. O sujeito é a Maria de Lourdes. Muito bem. O núcleo desse sujeito, né, é Maria, que é um substantivo próprio, ok? Tudo bem até aí? Agora, o que vem junto com o sujeito, que não é só o núcleo, que é Maria de Lourdes, é o A. A Maria de Lourdes. Isso aqui é o sujeito. Mas qual é a função desse A? Ele é um artigo, pertence à classe gramatical dos artigos, é um artigo definido. E qual é a função desse A? Ele está acompanhando o sujeito, que é a Maria de Lourdes, certo? Ele tem a função de definir, não é qualquer Maria de Lourdes, é a Maria de Lourdes. É como se a gente já conhecesse a tal da Maria de Lourdes, ok? Então, olha só.
O adjunto é aquilo que está junto de algo. Se é um adjunto adnominal, nominal lembra nome. Então, adjunto adnominal é aquilo que está junto do nome. Então, adjunto adnominal é a palavra que vem acompanhando um nome. O que é um nome? É um substantivo. Tá? Então, ele tem por objetivo caracterizar ou determinar esse substantivo. Tudo bem até aí? Que palavras podem fazer a função deste adjunto adnominal, de acompanhar o nome? Então, vamos lá. Podem ser os artigos, que a gente acabou de ver o exemplo com o artigo a, artigo definido. Pode também ser um adjetivo, acompanhando, né, determinando este substantivo. Pode ser uma locução adjetiva, um pronome ou um numeral. Beleza? Artigos: o, a, os, as, uma, uns e umas. Adjetivos: bom, abençoada, alto, baixo, lindo, feio. Locuções adjetivas: atitudes de criança, atitudes infantis, amor de mãe, amor maternal. Pronomes: meu, seu, sua, ela, vossa, nossa. Lembraram? Belezinha? Numerais: 1, 2, 3, 4, primeiro, segundo, terceiro, dobro, triplo, um terço, um quarto. Certamente também você já ouviu falar de algum complemento. Acabamos de falar dos complementos do verbo, complementos verbais, né? Os objetos direto e objeto indireto, beleza? Pois é. Agora também tem os complementos nominais, que acompanham o nome e não o verbo. Complemento verbal e complemento nominal. Olha lá. Observe a diferença. O complemento nominal, ele completa o sentido de um nome, de um substantivo, de um adjetivo ou de um advérbio. Palavras que edificam fazem bem ao coração. Então, palavras que edificam. O verbo edificar. Quem edifica? As palavras. Essas palavras fazem o quê? Bem. Então, fazem bem completa o sentido do verbo. Então, ele não é um complemento nominal, e sim um complemento verbal. Mas bem a quê? Ao coração. Aí está completando o sentido desse adjetivo. Ao coração. Tudo bem? Então, lá, o que está completando o sentido do adjetivo é o complemento nominal. Os jovens ficam ansiosos com a chegada da adolescência. Os jovens, sujeito, ficam ansiosos com a chegada da adolescência, é o predicado, o verbo ficar. Ficam ansiosos, o verbo ficar é um verbo de ligação, portanto, ansiosos é um predicativo do sujeito, né? Tá completando aqui, os jovens são ansiosos, está se referindo ao sujeito, com a chegada da adolescência. Ansiosos com a chegada. Chegada é o substantivo, que tá chegada de quem? Da adolescência. O que está completando o sentido de substantivo é o complemento nominal. Beleza? Então, algumas diferenças entre o adjunto adnominal e o complemento. O adjunto se refere ao substantivo e o complemento completa o substantivo, o adjetivo ou o advérbio. O adjunto, ele vem junto, determinando o substantivo, ok? Já o complemento vem completando o sentido. Beleza? É isso, gente. Agora eu vou, depois desse videozinho, vocês podem me procurar se tiverem dúvidas. Com certeza elas vão surgir e eu vou passar um exercício para ver se vocês entenderam, beleza? Beijinho.